Imagina o seguinte, em um belo dia você se acorda e você está numa sala completamente escura com mais 49 pessoas. A cada 2 minutos vem um raio e acaba matando uma pessoa. Logo, vocês percebem que o grupo precisa decidir quem será o próximo a morrer. Eu poderia estar falando aqui sobre um filme, aliás, eu estou falando sobre um filme, mas de certa forma eu também estou falando sobre a vida real através de um ponto de vista psicanalítico. Roda a vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso receber você por aqui e hoje nós vamos falar sobre um filme de suspense que no momento em que eu gravo esse vídeo está disponível para você na Netflix. O nome do filme é Circle, ou em português, Círculo, né? É muito provável que você encontre na Netflix o nome em inglês. Talvez porque, se eu não me engano, existe um outro filme chamado O Círculo. E talvez, para não criar aí a confusão, na Netflix fica mais fácil para você encontrar Circle, da forma como nós escrevemos no título aqui desse vídeo. O filme tem a sinopse que eu já te passei. Não é muito diferente disso. Aliás, é um filme de baixo orçamento, mas é um filme que traz algumas questões para a gente avaliar. E sob o ponto de vista psicanalítico fica tudo mais interessante. É sobre isso que a gente vai falar agora, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações e aproveita e deixa o teu like, tá? Assistindo a esse filme eu me peguei pensando um pouco sobre, como eu já falei, o ponto de vista psicanalítico, né? Lá no filme as pessoas compreendem a lógica, na verdade, desse jogo sombrio, desse jogo macabro, e as pessoas começam rapidamente a compreender a lógica do jogo e entender que elas vão precisar tomar uma decisão de quem seria o próximo a morrer, né? Então, o que acontece? Numa situação de tensão psicológica absoluta, começam a aparecer os verdadeiros pensamentos e sentimentos dessas pessoas, né? Numa situação de tensão absoluta psicológica, as pessoas começam a apresentar de verdade quem são elas e quais são os seus pensamentos mais profundos e mais obscuros. Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu tinha uma impressão de que as histórias, por exemplo, que Freud escreveu, né, sobre alguns casos que ele pegou, alguns casos sobre histeria, né, que ele pegou ali, que ele estava justamente desenvolvendo ali a metodologia dentro da psicanálise freudiana, dentro da proposta de Freud, eu comecei a me perguntar como é que algumas pessoas tinham a coragem de pensar aquelas coisas e tal. E eu fiquei com essa percepção durante algum tempo, até que eu fui avançando nos estudos dentro da psicanálise e comecei a perceber, na verdade eu cheguei à conclusão de que esse é basicamente o ser humano, de que nós temos pensamentos extremamente impuros, mas dentro da sociedade nós desempenhamos alguns papéis e esses papéis eles fazem com que nós consigamos conviver em sociedade, né? Conviver, digamos assim, sob um ponto de vista moral, nós não tenhamos aí alguns problemas dentro da sociedade, mas quando a gente é colocado numa determinada situação de tensão psicológica, como acontece nesse filme, finalmente vem à tona alguns pensamentos impuros, alguns preconceitos, por exemplo, que a gente acaba tendo e que a gente não deixa isso muito evidente para as outras pessoas. Então, no filme você vai ver, nessa situação de tensão, algumas personagens apresentando ali pensamentos extremamente preconceituosos contra homossexuais, alguns pensamentos egoístas, por exemplo, né? Alguns pensamentos preconceituosos contra religiosos, contra negros e por aí vai. Então pode parecer que estamos falando de uma ficção, e na verdade estamos, porque trata-se de um filme, mas esse filme ele acaba deixando à mostra um pouco do que tem dentro do pensamento, do coração do ser humano, né? Dentro do cristianismo, nós consideramos isso como uma natureza adâmica. Então se fala muito, né, nas igrejas, nas ministrações, nas pregações, se fala muito sobre essa questão do ser humano, ele tem uma natureza caída, ele tem uma natureza adâmica, mas, regra geral, a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas não consegue entender a profundidade disso aí,
até que elas tenham um contato realmente com uma ciência como a psicologia, como a psicanálise, ou até mesmo como a psiquiatria, né? Esse filme acabou me lembrando um pouco um livro chamado O Caso dos Exploradores de Caverna, que é um livro geralmente quem estuda direito tem que ler aí, talvez no primeiro, no máximo no segundo período. É um livro que fala, em resumo, sobre exploradores de caverna, como o título já diz, e eles vão explorar uma determinada caverna, acabam ficando presos lá dentro, e em determinado momento eles chegam a um acordo ali, eles acabam percebendo que eles têm que matar um ao outro para poder comer a carne um do outro, no caso, né? E para que o grupo sobreviva, para que consiga ganhar tempo para ser resgatado. Então, o livro fala um pouco sobre o julgamento das pessoas que sobreviveram, e a ideia aqui de fazer esse vídeo não é falar especificamente sobre esse livro, mas é trazer para você alguns elementos que façam você refletir, inclusive convidando a você a assistir esse filme, que façam você refletir sobre realmente a verdadeira natureza humana. Todos nós acabamos representando determinados papéis e determinados personagens na nossa vida social, mas no fundo existe muita podridão no pensamento humano, no fundo existe muita impureza no pensamento humano, e quando você é colocado numa situação de tensão, numa situação de pressão psicológica, você acaba deixando isso de uma forma muito evidente. No caso desse filme aí, é uma questão de vida ou morte, e esse filme acaba trazendo uma metáfora sobre, na minha opinião, sobre o que existe, na verdade, dentro da cabeça do ser humano. Então é um filme aí muito bom. Sob o ponto de vista psicanalítico, fala muito, né, sobre quais são os pensamentos que assombram a alma do ser humano, quais são os padrões de pensamento e os preconceitos, na verdade, quais são os tipos de pensamentos maldosos que assombram, que perseguem o ser humano, e que caso o ser humano seja realmente confrontado numa situação de terror psicológico onde ele não tenha saída, ele vai acabar fatalmente deixando esses pensamentos à mostra, inclusive em algumas situações chegando a externar esses pensamentos. E aí tem um ponto de reflexão importante, porque se todos nós temos pensamentos impuros, né? Você talvez desenvolvendo essa percepção, você comece a olhar para as outras pessoas com um olhar de misericórdia, né? Aquela passagem, por exemplo, eu não quero levar muito esse vídeo para a área do cristianismo, porque não é nem o propósito aqui do nosso canal, mas eu, enquanto cristão, acabei refletindo sobre isso e vou dividir isso aqui com vocês. Quando existe aquela passagem bíblica que diz amar ao próximo como a ti mesmo, aquilo pode ser visto como duas formas, né? E uma das formas é justamente você amar ao próximo como a ti mesmo no seguinte sentido: é você entender que você é uma pessoa que tem uma natureza adâmica, você entender que você também tem muita podridão no coração, que você também pensa muita coisa negativa acerca das outras pessoas, e aí você começa naturalmente a enxergar as outras pessoas com um olhar de misericórdia, porque você começa a perceber que estamos todos dentro de uma natureza que é extremamente pecaminosa e que é uma natureza que acaba nos conduzindo a determinados pensamentos egoístas, a preconceitos e a padrões de pensamentos que são censuráveis moralmente. Então é bem interessante você fazer reflexão acerca desse filme. É uma sugestão que nós estamos te trazendo aqui. Caso você não tenha assistido ainda, busca assistir esse filme sob o ponto de vista psicanalítico que a gente trouxe aqui para você agora, para que você realmente reflita, né, sobre até que ponto a gente tem que julgar as outras pessoas, até que ponto a gente tem o direito de julgar outras pessoas e não utilizar de misericórdia com essas pessoas, uma vez que também somos pessoas acometidas por pensamentos extremamente maldosos acerca de quase todo mundo. Então, fica aí a nossa sugestão para você. Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Volto a pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas notificações e aproveitar e dar o joinha e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que precisam dessa informação, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.